Venho por meio deste vídeo lhe informar que nesta série do Corporativo para a Roça trabalharemos sobre o meu processo de transição de saída do mundo corporativo aqui para a roça, onde falaremos desses 4 anos que eu saí do mundo corporativo, 3 anos muito mais feliz morando aqui na roça. Bom, Mandiocada, acho que hoje, oficialmente, começamos a série de 4 anos fora do mundo corporativo, 3 anos morando aqui na roça, e para eu contar um pouquinho dessa trajetória, né, de ter ido para o mundo corporativo, para sair do mundo corporativo, eu quero começar esse episódio aqui trazendo dessa pessoa aqui, ó. Esse molequinho, vou falar dele, eu mesmo. Vou contar um pouco da minha história, turma. Eu pensei em dividir essa série da seguinte forma. Eu vou contar um pouquinho de quem sou eu, quem é Samuel Timboto, vulgo eu. Contar um pouquinho da minha história mesmo, de nascimento até sair aqui de Pedralva. Eu saí daqui com 19 anos, aí vamos contar um pouquinho disso. A saída daqui até o tempo que eu fiquei no mundo corporativo e chutei o pau da barraca, né? Põe num outro episódio. E aí, a partir dali, a gente começa a acompanhar esses 4 anos. Eu quero mostrar aqui para vocês mesmo, compartilhar com algumas imagens que eu consegui resgatar da época que eu venho. Tem muito vídeo que vai estar na vertical, mas que vai dar para compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória aqui também, desses 4 anos fora do mundo corporativo. Então tem um período que eu fiquei lá na cidade e depois fiquei um tempo aqui, meio que aqui na cidade, dividindo dos dois lados, que foi entre 2019 e 2020. Aí 2020 veio pandemia, eu entoquei aqui em cima de vez mesmo e vim morar aqui, né? Mas enfim, turma, então acho que essa série aqui a gente vai dividir em 5 episódios. Esse primeiro episódio, né, vamos conversar um pouquinho dessa pessoa até os 19 anos, que foi quando eu saí aqui de Pedralva. E aí depois a gente vai para esse tempo que eu fiquei fora, que aí inclui período de faculdade, mundo corporativo também, até sair do mundo corporativo. Aí a gente vai fazer o 2019, 2020, comecinho, né, tipo meio que de março a março, depois 2020, 21, 21, 22, 22, 23, e aí ano que vem a gente faz o 23, 24, que vai ser o 6º episódio. Mas enfim, vamos começar a contar aqui. Como minha vida também não tem roteiro, para esse vídeo eu não montei roteiro. Eu trouxe a foto para lembrar que eu vou começar daqui, ó, do pequenininho, deu miudinho. Mas enfim, onde nós vamos começar esse vídeo aqui, ó? Tô falando começar, faço o zoom, porque talvez eu mude de cenário no meio desse vídeo. Aqui nós sentamos em outro lugar, eu fiquei pensando aonde fazer. Aí nós vamos começar aqui na fogueira, que eu sento ali e vamos começar a prosear sobre esse menino bonito aqui, ó. Mas enfim, turma, para contar um pouquinho da minha história, eu acho que até brinquei com a Luísa ali, já começa com a mentira. Porque eu sou nascido mesmo em Cruzília, não foi aqui em Pedralva, mas eu sou registrado como nascido aqui em Pedralva. A minha mãe, na época que estava gestando eu, ela fazia o pré-natal em Itajubá, a cidade vizinha aqui, com um médico lá, e esse médico transferiu, começou a trabalhar em Cruzília. E aí, na hora do parto mesmo, parir eu lá em Cruzília. Só que eu nasci lá e vim embora para Pedralva. Na hora de registrar, naquela época registrou, nascido em Pedralva. Então, como o documento é o que vale, é o que identifica nós nesse mundão, então sou nascido, criado aqui em Pedralva mesmo. Mas enfim, turma, acho que da minha infância tem algumas coisas que para mim é até difícil falar, de verdade. Não porque é algo que eu não queira compartilhar. Até a morte da minha mãe, que foi quando eu estava com 6 anos, e eu tenho tentado entender, buscar um pouco mais aqui dentro também, eu tenho pouquíssimas memórias. Parece que não vem lembranças, sabe? Muitas vezes as lembranças que vêm não são lembranças muito gostosas de se lembrar, não, sabe?
Então, assim, são poucas realmente memórias que eu tenho. Que eu me lembro, para trazer um pouco, eu acho que eu tenho até uma foto dessa, ver se eu consigo resgatar. Mas quando eu nasci, a gente morava numa casa ali em Pedralva, que teve um vídeo que eu até compartilhei aqui, mostrando onde eu morei, né? E aí eu lembro de, acho que 2 ou 3 mudanças que a gente fez, eu, meu pai e minha mãe na época, né? E aí, eu nasci em 88, né? Deixa eu voltar nesse ponto. Eu sou de 19 de março de 88. Essa fotinha é de maio de 89. Então eu tava com 1 ano e 2 meses, mais ou menos, essa belezinha aqui. E em 93, quando eu tava com 5 anos, a minha mãe estava num tratamento de câncer, fazendo quimioterapia e radioterapia em São Paulo. E aí desregula a parte hormonal toda, pelo que o pessoal me conta, né? Porque eu sei a história que foi contada para mim. A minha mãe, numa das consultas, o médico perguntou para ela: quanto tempo você não menstrua? Porque desregula toda a parte hormonal. Já fazia uns 4 meses, ele, vamos fazer um teste de gravidez só para garantir. E estava grávida, de aproximadamente 4 meses mesmo, do meu irmão. E segundo, eu falo que, eu não, né, mas muitas vezes eu cresci e ouvi o ditado que uma mãe dá a vida por um filho. Minha mãe fez realmente isso. Ela é uma coisa que eu nunca fui muito de compartilhar também, porque não é a minha história diretamente, é a história da minha mãe, né? Mas foi uma escolha dela. Ela realmente voltou para Pedralva de São Paulo, segundo a minha avó que me criou, me contava, as tias, ela só perguntou para a família: vocês criam do jeito que nascer? Porque meu irmão tomou quimioterapia e radioterapia no início da formação dele como ser humano, no feto ali mesmo na barriga. E nasceu sem nenhum problema. Acho que o único problema que o meu irmão tem é ser bonito demais, porque o desgramado é bonito mesmo. Mas enfim, turma. E aí, no parar o tratamento do câncer, entrou em metástase e espalhou para o corpo todo. E aí foi em junho, 13 de junho de 94, a minha mãe faleceu. E ontem eu estava refletindo sobre isso, turma. Porque assim, a morte ela é algo natural. Todos nós sabemos, e não tem hora, não tem idade, não tem nada. A gente tem uma certa expectativa de que isso vai acontecer quando a gente estiver mais velho, mas são milhões e bilhões e trilhões de possibilidades de se morrer. E morrer faz parte da vida. E quando a minha mãe faleceu, tinha 6 anos. Hoje eu, adulto, questiono isso. Mas não sei, eu não consigo falar, principalmente porque eu não tenho filha. Mas teve uma proteção muito forte em volta de mim de falar sobre a morte. Era muito: a sua mãe foi dormir com Deus. Aí começa a vir, depois de um tempo, a saudade. Tá tudo bem, sua mãe tá dormindo com Deus. Mas não explicava que era morte. Morreu, você não vai ver mais ela, faz parte da vida. Então, assim, são coisas que eu acho que hoje eu reflito, fico questionando, tentando acessar um pouco mais o que despertou naquela época, sabe? Porque foi ali que eu tenho consciência e eu me lembro hoje, foi ali próximo dos 9, 8 anos, que eu fui começar a compreender que realmente eu não ia ver minha mãe mais. E aí começou a vir algumas tristezas, muitas vezes fantasiada pela mente, né? De possíveis conversas. Eu lembro que geralmente isso foi até meus 15, 16 anos. Todo Natal, reunia a família toda ali. Turma, não quer fazer um negócio triste aqui não, mas tô contando a minha história. Mas todo Natal ali, Réveillon, que juntava a família toda, tudo. Na hora que dava meia-noite, minha família materna sempre teve essa festa da virada do Natal, do dia 24 para o dia 25, a virada do ano. Então sempre dava meia-noite, era o Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e em geral, primeiras pessoas que levantavam era pai, mãe, filhos, filhas, e vem dar esse abraço, né? A sensação que eu tinha não é que era assim, era que eu tava ali meio que sobrando, sabe? No meio daquele trem, eu com meu irmão. Só que não era bem assim. Mas a sensação que era isso, porque faltava essa presença materna e paterna. O meu pai, por motivos dele, na família ali, ele nunca participou desses eventos de virada, tudo. Sempre teve presente também, sim, mas nunca participou das viradas. Então era meio que eu ali com meu irmão. Então, em geral, acho que, pelo que eu me lembro, dos 8 para os 9 anos em diante, ia dando próximo de meia-noite, eu intocava pro quarto meu
E aí lá no quarto chorava um cara, depois de chorar eu voltava para a turma. Ah, detalhe, né? Eu já pulei para um trem sem explicar aqui. Quando minha mãe faleceu, que eu tava com 6 e meu irmão. Ai, acho que uma formiga no saco, gente. Pegou mesmo. Você tem alguma coisinha aqui dentro. Mas quando minha mãe faleceu, eu tava com 6 anos e meu irmão com 5 meses. Com 10 meses, perdão. Então, meu pai meio que, não sei, tem outros questionamentos que eu levanto hoje, mas enfim. Meu pai dando aula, dava aula cedo à tarde à noite e com 2 bacuri pequenos para criar, que demandam um tempo maior. Então, nessa época, meu pai, a gente sempre se viu todo dia, mas eu fui morar com a minha avó e meu avô maternos, o vô Ilse e a vó Dulce, que me criaram dos 6 em diante, e meu irmão foi morar com a minha avó paterna, a vó Ziza, que é a que está viva até hoje. Eu aqui na rua de cima, meu irmão na rua de baixo. Então a gente sempre se viu, todo santo dia mesmo, mas não morava literalmente junto. Dormia lá e cá direto, mas não morava realmente junto. Então nesse tempo que eu já fui morar ali na casa da avó Dulce, meu avô e a avó maternos, que aí acontecia isso no Natal, de eu ter essa sensação, sabe? E isso foi depois de um tempo. E aí meu crescimento foi ali, um pouco mais. Nossa, tá vindo coisa na cabeça. Eu falei, turma, o legal de não criar um roteiro, porque minha vida não tem roteiro, é isso. Eu meio que cresci um adolescente rebelde mesmo. Teoricamente, pelo linguajar, caretão, não bebia, não fumava, nada. Isso foi tudo com 21 anos de idade que eu fui experimentar cigarro, meu vício até hoje, o paieiro, bebida alcoólica. Eu era caretão, mas 128 quilos, 2 alfinetes atravessados na orelha, um alfinete maior e outro menorzinho aqui em cima. Eu tenho os furinhos aqui ainda, não atravessa mais, fechou. E o cabelo contornado de loiro, e mal encarado. Andava só com cara feia. Ai, turma. Foi assim um pouco da adolescência e eu cresci ali, ao pé da letra, ajudando ou atrapalhando um pouco mais o meu avô no armazém, meu avô que criou. Ele tinha um armazém no centro de Pedralva. Se eu não estiver enganado, meu avô abriu esse armazém em 1955 ou 1950, algo assim. Eu lembro que quando fechou o armazém, eu acho que fechou com 56 anos que o armazém funcionava. E meu avô era considerado bruxão aqui em Pedralva. Você entrava no armazém, aqueles armazém antigo mesmo, com os trem pendurados, tinha uma piranha, peixe mesmo, dessecado, pendurado lá, aquela caixona com bacalhau, arroz, feijão, margarina, tudo a granel. Meu avô pesava tudo na mão. Chegava lá com, tipo, ô, sou isso, dá 2 quilos de arroz aí. Ele ia com a conchona lá no caixotão de arroz, jogava um tanto no saquinho de papel, na época, jogava lá, pegava na mão assim, não botava na balança, entregava pro cliente. O cliente, você não vai pesar não, sou isso. Ele, pesa aí. Pesava lá, dava 2 quilos na risca ou 2 quilos e 5 gramas, 1,995 kg. Era no máximo que o vô errava, e olha lá. E era para tudo, margarina, feijão, arroz. E o vô Wilson gostava muito de fazer mágica. Tinha uma mágica dele de enfiar moeda no braço. Tinha umas loucuras que o vô fazia, que eu falo que, nossa, na porta da cozinha da casa do meu avô, a porta que dava para a horta, era uma porta de madeira inteira assim, e ela era toda cheia de marquinha, de furinho. Meu avô tinha um canivetinho, tipo desse de caneta, que encaixava no bolso, e pegava esse canivetinho, abria e virava para nós e falava assim, aponta lá na porta onde você quer. Nós ia e relava o dedo, tipo, aqui. Na hora que você tá tirando o dedo, já tac, batia o canivete na porta. E o filho da mãe acertava onde nós mirava. E fincava o canivete na porta ainda. O risco daquele trem bater, voltar no zóio, na cabeça de um ali do neto. O vô não tava nem aí. Tinha umas brincadeiras dele de dar choque na gente. E tinha um dínamo. Você dava bobeira assim, chegava por trás, tocava a manivela do dínamo, só tomava o tranco do choquinho, assim. E as mágicas do vô, ele tirou as coisas que vem lembrando, ele pegou uma lâmpada dessas incandescente mesmo, tirou o bojo aqui embaixo, tudo, fez uma estrutura com bateriazinha, e aí ele relava a aliança dele na parte de baixo da lâmpada, fechava o contato, acendia uma luz fraquinha dentro da lâmpada. Aí chegava o cliente, ele pegava na mão do cliente no armazém, só medir sua energia. Na que relava na mão da pessoa, ele encostava a aliança aqui na lâmpada, a lâmpada acendia. A pessoa ficava doida. E tinha uma maquininha de fazer dinheiro. Ele entrava com papel de um lado, tocava a manivela, saía a nota novinha do outro lado. Não estava fazendo nada, o dinheiro estava enrolado ali dentro antes.
Então na hora que entrava o papel enrolava, ficava guardado dentro da bobininha, ia desenrolando de baixo, o dinheiro saía. E pegava uma nota novinha que entrou no comércio ali, colocava lá dentro antes, chegava nós bobo, vou fazer dinheiro para você. Ele tirava um pedacinho de papel, de pão até, cortava ali no tamanho da nota, media, eu vou fazer uma nota igual essa. Colocava lá e tirava a nota. Uma outra que meu avô me ensinou muito também, eu falo que são ensinamentos que ele me ensina disso aqui, ó, de estar presente, prestar atenção no que está acontecendo à sua volta. Era uma frase que o avô me falava, ele fechava a mão assim, ó, e dava um coque na cabeça assim, tim, presta atenção no que está acontecendo à sua volta. Quando ele perguntava uns trem, teoricamente besta de estar perguntando. Teve uma época aqui em Pedrópolis que tem a torre da igreja, eu já até mostrei num dos vídeos aqui também, no passeio que a gente fez lá na cidade. Ele levantava a mão para a torre da igreja e toca o sino lá. Tipo, sempre na hora que dá meia hora, o sino toca uma vez. E na hora fechada, a hora cheia, ele toca a quantidade de horas correspondente. Então, 9 horas, 9 vezes o sino tocando. E aí dava meio-dia, era para o sino tocar 12 vezes, o vô levantava a mão para a torre da igreja, até tremia. Para levantar a mão para a torre da igreja, sim, o sino tocava 11 vezes. Soilson é bruxão. E isso vai espalhando para a cidade, o Soilson faz o sino da igreja tocar 11 vezes, quando é tocar 12 vezes. E por aí vai as mágicas do vô, né? E eu e meu primo, que ele é um ano mais velho que eu, vai ficar fritando no vô para ensinar as mágicas. E aí nessa do relógio, por exemplo, ô vô, conta para nós como é que você faz isso, como é que você faz. Mãozinha fechada, presta atenção no que está acontecendo à sua volta. Tem 3 dias que o relógio da igreja está tocando 11 vezes no meio-dia e ninguém percebeu. Cai na rotina. Opa, é uma hora cheia, você nem conta quantas vezes o sino está tocando. O vô estava ali no armazém, no comércio, mas estava ligado em tudo que estava acontecendo. Era muito doido. São ensinamentos que na hora você não percebe. Ensinamentos da minha avó. Uma frase besta, que hoje essa frase ressoa na minha orelha constante. Respira 2 vezes, menino. Quantas vezes uma respirada a mais, em vez de ser aquela de que já vim para a resposta, você... E agora você expressa. Tem muita coisa que uma respirada dá uma acalmada no pensamento. Então assim, turma, essa parte minha da infância até os 19 anos foi com meu avô e minha avó. E aí quando eu estava com 16 anos, a minha avó faleceu. E aí ficou só eu e meu avô. Até os 19. E esse tempo que eu fiquei ali, sempre muito imerso, tipo, porque minha avó e meu avô são 10 filhos, 2 homens, 8 mulheres. A maior parte aqui em Pedrópolis. Então sempre tinha aquela reunião da família, almoço de domingo na casa do vô e da avó. E sempre durante a semana fazendo biscoito, fazendo bolo, a época de colheita de broto de bambu. Em geral juntava as tia, a avó e o lambido lá no meio, igual o Chaves com o Seu Madruga, para quem lembrar. Xeretando em tudo, era eu. Então eu tive um baita privilégio, igual eu falo, eu perdi uma mãe, mas ganhei várias. E, inclusive, eu quero trazer até no próximo episódio, que é a saída aqui de Pedralva também. Lá em Ouro Branco, eu fui acolhido por uma pessoa também que virou minha mãe. A sensação que eu tenho de mãe, pelo cuidado que ela teve comigo lá, sabe? Então eu perdi uma e ganhei várias. Tem os lados gostosos de todo esse acolhimento, desse amor, e tem os lados ruins, que é quando nós fazia arte, vinha bronca de um tanto de mãe também, né? Cada hora chegava uma na cada avó lá, você não vai acreditar que o Samuel fez. Aí vinha a tia, chamava atenção, de vez em quando dava uns puxão de orelha. Aí chegava outra tia, você não vai acreditar o que Samuel fez. Então era 8 vezes também, esse chicotatá que vinha 8 vezes, o carinho, o amor, de tudo, né? Mas aí, turma, com 19 anos, esse período eu fiquei junto com meu avô. Pô, meu avô foi ficando mais, apesar de meu avô morreu com 94 anos, extremamente lúcido, caminhava, fazia tudo. Mas uma dependência maior para cortar a unha do pé, preparar a janta, preparar a refeição, o cuidado de limpar alguma coisa ali na casa, tudo. Isso era eu que fazia. Então, final de semana, aquela coisa que está vindo, final de semana, dos 16 ali, principalmente até os 19, que a galera estava indo para festa, essas coisas, em geral, final de semana eu ficava para tomar conta do vô. E morava lá já, então, final de semana eu me abdicava de sair. O pessoal, os filhos, todos juntaram. Quando eu queria sair alguma coisa, pagava uma cuidadora
um cuidador para dormir lá junto com o vô, mas para dormir mesmo, para ter alguém presente ali. E aí eu ia para uma festinha, alguma coisinha que combinei com os amigos. Fora isso, era um jeitinho que os tios ainda davam um trocadinho para mim, que entrava um dinheirinho para eu comprar meus luxinhos, minhas coisinhas ali. Trabalhava desde os 13 anos. Trabalhei em posto de gasolina, consultório médico, vendi Natura e Avon. Sempre falei isso, nossa, desembolei para fazer meu dinheirinho desde os 13 anos de idade. Mas era um dinheirinho pro luxo. Não era um dinheirinho para pagar conta de água, para pagar comida, para pagar conta de luz. Não era para necessidade. A necessidade eu sempre tive atendido. Não é riqueza, mas, por exemplo, eu queria comprar um tênisinho para mim, queria comprar uma camiseta, um shortzinho, alguma coisa. Isso aí geralmente era uma vez por ano, ganhava ali 2 pares de roupa. No começo do ano, geralmente não era nem no final do ano, porque fica mais caro, no começo do ano. E essas coisinhas a mais eu comprava comigo. E fui dando meus pulos. Igual eu falei, vendi Natura e Avon, trabalhei em posto de gasolina, ainda quando pequeno. Lembro que nós ia lá pro Corguinho, na várzea, batia peneira para catar cascudo, esse peixinho. Que esse cascudo dentro do aquário, ele vem comendo os musgo do vidro e mantém o vidro do aquário limpinho. Diminui a manutenção. Então nós vendia cascudo, peixinho, para quem eu sabia que tinha aquário. Na época de aleluia, nós caçava aleluia nos potão de maionese, assim, e vendia aleluia pro pessoal pescar. Então assim, turma, foi um pouco da minha infância, convivendo ali na casa da avó Ziza, na rua de baixo, que é minha avó paterna, com curral, meu pai tirando leite todo dia de manhã. Então nós realmente empurrando cabeça de vaca e lambendo sal junto, pegando a teta da vaca, botando no peito mesmo, mamando. Bezerrinho que nascia, né? Fazia certidão de nascimento, eu com os meus primos. Então, assim, foi uma infância, acho que de muita liberdade de brincar, de criar, tanto na parte materna quanto na parte paterna. Rua o tempo inteiro brincando, nós inventava, tipo, uma cidade inteira na horta da casa da minha avó, eu e meu primo. E brincava, fazia os carrinhos nossos. Nós com 10 anos, a gente tava mexendo com serra circular no porão da casa da avó. Chegava gente na casa da avó, ela tava aqui gritando no porão, que isso, o Samuel com o Pedro estão brincando, fazendo os trem deles lá embaixo. Risco de perder a mão, mas né? Tava lá. Ensinava o cuidado de manusear tudo e deixava nós criar mesmo. Tinha um cuidado, muitas vezes, de ter alguém monitorando, sim, dependendo do que fosse usar, esse cuidado de prezar a saúde mesmo, né, ali, bem-estar físico. Mas uma liberdade muito grande de criar, o cozinhar mesmo, é uma coisa que eu nunca tinha refletido, como que eu aprendi a cozinhar. Porque realmente nunca teve alguém falando, tipo assim, faz isso, faz aquilo, é assim, é assado. Mas a minha tia Irani, a mãe do Pedro, esse meu primo, desde pequenininho, eu lembro dela levando nós para a horta da Cadavó, empilhando uns tijolinhos, botando uma grelha em cima e ali embaixo nós fazíamos o cozinhadinho. Era um arroz com batata, com alguns legumes, e lá em cima na cozinha estava fazendo o complemento do almoço, feijão, uma salada, alguma coisa assim, carne. O almoço rolando lá e nós também fazendo o nosso cozinhadinho ali embaixo. Então, assim, sei lá, 3, 4 anos de idade, acho que foi o meu primeiro contato com cozinha. Porque a tia deixava nós ali na panela do lado, monitorando, nós de usar a faca, cortar um alho, uma cebola, cortava ali, eu dava a faquinha mais cega para nós brincar que tava cortando ali também, né? Mas era nós mesmo que fazia o arroz. Ela monitorando, indicando e nós fazendo, piquenique. Então, turma, foi uma infância que hoje eu olho e eu falo, uma liberdade muito gostosa de criar, uma liberdade muito gostosa de poder expressar. Eu falo que para mim foi um espetáculo, um baita privilégio ter sido criado aqui em Pedralva, uma cidade pequena, que tipo até hoje ainda acontece. Você passar na rua, você vai ver um carro parado com a chave no contato na ignição, os vidros abertos. Não tem ninguém ali perto. Cidade com certa tranquilidade de dar essa liberdade pra gente poder ser criança, sabe? Pô, quantas vezes, 11 horas da noite, 10 horas da noite, nós tá na rua brincando, correndo, arrancando tampa do dedão, cada vez inventando brincadeira, até brincadeira de provocar a polícia, nós fazia quando era pequeno. A polícia vinha e ainda entrava na brincadeira nossa, muitas vezes, quando pegava nós, vamos dizer assim, né? Então, turma, tinha uma liberdade muito gostosa, sabe? E tem uma parte que muitas vezes é tida como triste, eu via como triste da minha história, que foi o falecimento da minha mãe, mas assim, não é igual, hoje eu tenho essa consciência de realmente eu não perdi minha mãe. Minha mãe está aqui, ó. A minha mãe, que é a mãe que eu visualizei a vida inteira, o tempo que eu convivi, ela continua viva aqui em mim.
Minha mãe faleceu. Algo natural da vida. Igual eu sei e tenho a certeza, é a única certeza que eu tenho na vida, que eu também vou falecer. Que nós todos, você também que está me assistindo, vai. Mas girou sei lá, algo até meio que místico em torno disso, como se eu ali com 6 anos, por ser criança, eu não pudesse saber de algo natural da vida. Igual cagar. Que... Enfim, turma. Acho que tem muita coisa. É difícil resumir, se for pensar, eu saindo daqui com 19 anos. Resumir 19 anos num vídeo, que eu nem sei quanto tempo tá, que eu tô filmando com a câmera traseira. Mas foi chegando ali no final da adolescência, né, nos 19 anos, aquele peso constante de vestibular. Tem que passar, fazer uma faculdade. E eu nessa correria de vestibular, estuda. Na época eu passei na Federal de São João del Rei, que era no campus em Ouro Branco. Passei na Federal de Lavras e na Federal de Viçosa. Eu lembro que eu optei em ir para Ouro Branco. E foi para onde eu fui. Ouro Branco é aqui próximo de Belo Horizonte, do lado de Ouro Preto, é uma cidade vizinha de Ouro Preto também. Então foi para onde eu peguei meu rumo, 400 quilômetros para o Nortão, indo para aquele lado de cima, lá no norte de Minas, 400 quilômetros aqui de Pedralva. E aí lá em Ouro Branco cheguei, fui procurar emprego, fazer a faculdade ao mesmo tempo, que eu não formei. Mas vamos deixar isso para o próximo episódio, para a gente poder continuar essa série. Então esse episódio, a ideia foi contar um pouquinho mais quem sou eu. Samuel Timboto. Timboto é um apelido que eu herdei do meu pai. Vai vir vindo lembrança aqui, não sai desse episódio aqui não. Foi um apelido que eu herdei do meu pai. Mas até meus 19 anos, turma, num resumo bem resumido, saiu desse bacurizinho bonitinho, para eu hoje aqui com 35 anos. Então no próximo episódio, turma, para a gente contar um pouco dessa trajetória minha hoje, 4 anos fora do mundo corporativo, 3 anos morando aqui na roça, eu quis trazer um pouco mais, introduzindo essa minha história. No próximo episódio a gente conta um pouco dessa chegada em Ouro Branco, como é que foi a entrada no mundo corporativo, o tempo que eu fiquei dentro do mundo corporativo, no que for possível eu compartilhar sem expor nomes de empresas, situações de nomes de pessoas, vou compartilhar com vocês, para aí chegar lá em dezembro de 2018, que foi o chute no pau da barraca. Então foi em março de 2008, eu saí aqui de Pedralva e fui para Ouro Branco. Em dezembro de 2018, foi o chute no pau da barraca, que eu estava lá no Pará e saí do mundo corporativo e resolvi voltar aqui para Pedralva. No começo lá na cidade, depois meio que cidade aqui na roça, um tempo aqui na roça, cidade roça de novo, e aí vim para cá definitivo para morar em março. E aí, turma, a gente vai contando um pouco mais dessa história para não ficar coisa muito longa e a gente manter essa série. Então, no próximo episódio, a gente vai trocar ideia um pouco sobre essa saída de Pedralva, entrada no mundo corporativo, o tempo dentro do mundo corporativo, como é que foi meus trabalhos, o que eu fiz lá, e aí o chute do pau da barraca para a gente começar essa história dos 4 anos realmente fora do mundo corporativo e eu poder compartilhar com vocês um pouco das situações, o que aconteceu e muito do que aconteceu aqui, ó. Porque foi doideira, viu, turma? Não foi facinho sair do mundo corporativo, não. Não tem sido fácil ainda entender. Muito autoentendimento, vamos dizer aqui assim, e muita transformação. Ação transformada mesmo. Muita, turma. Muita mesmo. Enfim, aí voltamos no próximo episódio. E aí, pessoal, está fazendo sentido tudo que eu estou compartilhando aqui? Que é esquema que vocês já sabem mesmo. Minha ideia aqui é de coração reganhado estar aqui para compartilhar. Aí curte, comenta, compartilha, chama mais gente para vir para o canal, chama mais gente para vir acompanhar essa série. Esse é o primeiro episódio. Espero eu que de muitos, que a gente possa atualizar a cada ano, trazendo um episódio novo de como tem sido essa trajetória. Espero eu não voltar para o mundo corporativo. Espero eu de verdade, o tempo que eu tiver aqui nesse mundão, que eu possa continuar. Essa é a minha intenção hoje, continuar montando meu projeto aqui nesse cantinho, aqui no meio do mato. Então, turma, tá fazendo sentido? Aí você faz aqui esquema tudo aí. Curte, comenta, compartilha e vão juntinho construindo esse canal. E eu vou aqui agora, com o dedão, parar o vídeo para nós poder continuar no próximo episódio. Então, turma, beijo, beijo, gratidão por estar aqui comigo e a gente segue. Próximo episódio para a gente trocar ideia da saída, a entrada e a saída do mundo corporativo. Fui, turma!